Seja Deus, glória a Jesus. E nós sabemos que Jesus Cristo, um tempo antes dele ir aqui para essa província aqui da cidade dos Gadarenos, a Bíblia diz que Jesus ele vinha, louvado seja Deus, ali em alto mar. E a Bíblia diz que naquele momento que Jesus ele vindo, ele se dispôs aí a cidade de Gadara, quando pensa que não, no meio do caminho ali houve-se um vento muito forte diante daquele barco onde eles estavam ali em alto mar, e Jesus ali repreendeu aquele vento e acalmou-se o mar. E isso Jesus indo a caminho de Gadara. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus ele é onisciente, ele é onipotente. Jesus ele sabe de todas as coisas. Jesus ele sabia o que estava acontecendo ali naquela província, e de repente ali havia um homem que já havia um bom tempo sofrendo por espíritos malignos, E diz a palavra de Deus que quando Jesus estava indo em direção a essa cidade, naquele momento ali, que Jesus ele chega à beira daquele mar, que ele desce daquele barco, a Bíblia nos diz aqui que esse homem, que já havia um bom tempo endemoniado, sofrendo, passando por uma situação difícil na tua vida, e de repente ele saiu de onde ele estava, ali onde era a morada dele, naquele sepulcro, naquele cemitério, e de repente ele foi até ao encontro de Jesus. E como a Bíblia que diz que aquele homem, por questão de poucos minutos, a mente dele, que aqui a gente vê dois fatores aqui, que ele era totalmente possuído por uma legião de espíritos malignos. Segundo os estudiosos, a Bíblia diz, e também segundo os estudiosos, ele fala que uma legião é equivalente a 2.000, em caso, como dizem os estudiosos, de soldados, quando ali em Roma, de 2.000 a 6.000 soldados. Uma legião significa isso, e ali era uma legião de entre 2.000 a 6.000 demônios no corpo de um homem só. Imaginou o que é isso, irmão? 2.000 demônios a 6.000 demônios no corpo de uma pessoa, porque como é espírito, ele tem possibilidade de estar ali atuando, E a Bíblia diz que de repente, por questão de fração de segundo, quando Jesus chega ali diante do mar, que Jesus desce daquele barco, aquele homem rapidamente ele corre e prostra-se diante de Jesus. Mas ao mesmo tempo que aquele homem corre e prostra, ali eu posso ver, que aquele momento que aquele homem corre e prostra diante de Jesus, ali a mente dele estava consciente, O Espírito já não estava ali naquele momento, questão de fração de segundos. Ele correu e se aproximou diante de Jesus. Mas irmão, por que tu diz dessa maneira? Porque jamais o diabo vai deixar você ir ao encontro de Jesus. Jamais uma pessoa possessa, cheia de espíritos imundos, jamais o demônio vai deixar você ir ao encontro de Jesus. Mas ali naquele momento que ele corre, o adversário já tinha possuído a mente dele de novo. E é onde Jesus começa a interrogar ali, naquele momento, e em questão daqueles espíritos imundos, quando Jesus começa a perguntar para ele, e ele fala para Jesus que ele está ali no corpo daquele homem uma legião, que está ali uma legião de espíritos malignos. Ali já não era mais a mente consciente, mas sim espíritos malignos. É igualmente quando você vê um andarilho pela rua. Imagina, tu já viu um andarilho entrar dentro da igreja? Que não vem, porque o adversário jamais vai deixar, porque já totalmente possuiu o psicológico, a mente dele ali. E aqui a gente vê, irmãos, que naquele momento que Jesus está vindo, Jesus ele sabia, Jesus ele tinha consciência do que estava acontecendo ali
na cidade de Gadara, né, naquele povoado ali, e só que Jesus e ele saiu ali ao encontro daquele homem. Jesus ele não foi para a cidade de Gadara pregar, Jesus não foi para a cidade de Gadara reunir multidão, não. Jesus só foi ali por um propósito, um e único propósito, ir ao encontro daquele endemoniado gadareno. Mas nesta noite eu quero trazer um tema para esta mensagem: o missionário de Jesus. Lá no final você vai entender por que o missionário de Jesus. E a Bíblia nos diz que aquele homem, ele vivia ali noite e dia, sendo atormentado por esse espírito maligno. E ali a Bíblia diz que o povo ouvia ele de noite gritando, clamando, se cortando com pedras, e de repente morando ali naquele sepulcro, passando uma situação difícil. Mas eu quero dizer para a igreja de Cristo nesta noite que aquele homem tinha uma identidade. Aquele homem, ele não nasceu daquela situação. Aquele homem, ele tinha uma digital, como você tem na tua mão, que ninguém tem. No mundo, ninguém tem. A digital que você tem sobre as tuas mãos, que você tem sobre os teus dedos. Tem milhões de habitantes sobre a face da terra. E aquele homem tinha uma digital, aquele homem tinha uma identidade, aquele homem tinha uma história. Aquele homem não era um qualquer um. Aquele homem, para a humanidade, ele era um desprezado. Aquele homem, para a humanidade, ele era um possesso, um endemoniado. Era um homem que para a humanidade não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Como a própria Bíblia diz, que ali esse homem, quantas das vezes ele foi, no caso com pessoa, deve ter segurado ele, levado preso, mas não tinha prisão que segurava esse homem. Não tinha corrente que segurava esse homem. Esse homem era um tipo de pessoa que, para a visão da sociedade, ele totalmente já era desprezado. Era um homem que estava recanteado pelo canto, que não tinha mais jeito. Isso na visão da sociedade. Por isso que eu digo nesta noite que, para a visão da sociedade, esse homem não tinha jeito, mas ele tem uma história. Esse homem, ele tem uma digital. Esse homem, ele tem uma situação na vida dele que para Jesus tem solução. E a gente vê que o diabo, por saber que Jesus estava saindo ao encontro deste homem lá no mar, eu creio que o diabo soprou aquele vento: eu vou atrapalhar aqui para Jesus não vir para cá. Porque o diabo, ele sabe. O diabo, ele tem também este poder de entender algumas coisas, não tudo, mas um entendimento privado pelo Senhor, limitado por Deus. E de repente, quando Jesus vinha, o vento soprou. Jesus, ele repreendeu o vento, porque aquele vento era maligno. Quando Jesus repreende o vento, Jesus fala para o mar: acalma, acalma-te, mar. E de repente os discípulos: moço, esse homem tem poder sobre todas as coisas. E quando aquele homem vem ao encontro de Jesus, que Jesus chega e aquele homem recebe ali diante da presença de Deus a palavra, que aqueles espíritos imundos saem da vida daquele homem. E de repente, aquele homem, ele é liberto. Aquele homem é transformado. Por quê? Porque aonde a presença de Jesus Cristo chega, alguma coisa acontece. Não há prisão, não há muralha, não há corrente, não há grilhões que não seja desfeito diante da presença deste Deus Todo-Poderoso. Aquele homem, ele era desprezado por todo mundo, irmãos. Não era fácil. Não foi fácil para a vida daquele homem. Mas ele tinha uma história. Ele tinha uma história sobre a tua vida. Aquele homem, talvez para a sociedade, não tinha mais jeito. O jeito para ele poderia ser a morte.
Porque não tinha prisão, não tinha corrente, não tinha nada que segurava aquele homem. Mas com Jesus Cristo a situação é diferente. Aquele homem, ele tinha um valor. Aquele homem tinha um valor tão especial que a Bíblia nos afirma que Jesus não foi ali pregar para ninguém. Jesus foi ali especialmente em busca daquele homem, em busca daquela vida. Olha aqui você vê quão grande é o amor do nosso Deus. Eu quero dizer uma coisa para a igreja de Cristo nessa noite: você tem um valor. Talvez a sociedade diga para você: esse aqui não presta mais, esse é um drogado, esse é um prostituto, uma prostituta, esse é isso, aquilo. Talvez a sociedade pode levar esse tipo de expressão para certos tipos de pessoas, mas para Jesus tem um valor. Para Jesus você tem um valor. Para Jesus você tem um nome. Para Jesus você tem um nome. E Ele zela por este nome sobre a tua vida. E a Bíblia nos diz que depois que Jesus Cristo chegou, que aquele homem foi ao encontro do Senhor, e ele foi liberto, a sociedade já não viu mais aquele homem como um endemoniado gadareno. A Bíblia diz que naquele momento aquele povo chegou, que olhou, falou: esse aqui, aquele lá é ele. Moço, o homem está transformado. O homem andava despido pela rua. O homem andava se cortando, morando no meio do cemitério, nos sepulcros. Mas aquele homem tinha uma família. Aquele homem, ele tinha e tem valor para o Senhor. E naquele momento, como diz a palavra de Deus, e quando Jesus retornou novamente para o barco, você vê que Jesus não entrou na cidade. Jesus volta novamente para o barco. E quando Jesus volta para o barco, aquele homem, em sã consciência, ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Senhor, me deixa ir com o Senhor. Jesus disse: não, vá, avisa os demais da província. Vai lá, avisa para ele quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Aqui está um missionário separado e escolhido por Deus. Aqui está um homem desprezado pela sociedade, agora pronto, apto para pregar o Evangelho do Senhor. Para a sociedade era um endemoniado gadareno, mas para Cristo aqui está o missionário para levar a paz aos corações dos necessitados. E diz a palavra de Deus que muitas almas se renderam aos pés de Jesus por intermédio deste homem. Então, irmãos, nesta noite, não aceite que ninguém mude o teu nome. Você tem um nome, você tem um valor diante da presença de Deus. Então valorize aquilo que Deus tem na tua vida, porque tu és um escolhido, tu tens um chamado, tu